Oi pessoal! A gente está hoje em Lumbini, que é o lugar onde o Buda nasceu. Aqui foi exatamente nesse lugar. Tá vendo aquela casinha branca ali? Onde ele nasceu. onde a mãe dele deu parto, deu à luz, agarrada num galho de uma árvore. E é um lugar assim super lindo, super tranquilo. É tipo, agora virou como um parque assim gigantesco que tem vários monastérios de diferentes tipos. Tipo, tem um monastério coreano, um monastério chinês, um monastério japonês, um monastério mongol. E cada monastério com a arquitetura de cada país, né? Sim. E é um lugar de peregrinagem. Peregrinação. Eles vêm de todo lado aqui para... Gente de todo mundo Gente de todo mundo. vem pelo menos uma vez na vida aqui para Sei lá, para rezar, seguramente. Esse lugar foi, na verdade, pra gente foi miraculoso, porque... Milagroso, porque a gente veio da Índia, que é muito cheio de gente, muito caótico, muito sujo, barulhento. E tipo, a gente tá aqui nesse lugar. Que é o oposto. Já o Nepal já é outra história também. Você cruza a fronteira e já... Tipo, também não é aquela coisa, mas é bem mais limpo, a galera é bem mais educada. E é uma delícia ter um pouco mais de contato com a natureza e ter silêncio. Acho que você não se dá conta de quanto faz falta até você passar 2 meses na Índia. Você começa a apreciar muito o silêncio. Pelo amor de Deus. A gente vai mostrar mais vídeos dos lagos e aqui dos tá jardins. O pilar aquele, eu vou colocar uma footage do pilar enquanto a gente está falando. É o pilar que marca exatamente o ponto exato onde o Buda nasceu, está do lado do templo. O pilar foi feito no século II antes de Cristo pelo rei, sei lá o nome, e fala justamente isso, que era o lugar onde o Buda nasceu e que por causa de ter sido Lumbini o lugar onde o Buda nasceu, Lumbini não vai pagar mais imposto. Tem isso também? Sim. Mas a gente estava fazendo uma analogia assim com outras religiões e na verdade acho que um pouquinho da vida do Buda, ele era na verdade para ser um príncipe. Ele era um príncipe e foi profetizado quando ele nasceu que ele ia ser ou um grande rei ou um grande monge. E o pai dele fez tudo para ele ser um grande rei. Então trancou ele dentro do palácio e tal. Só que ele arrumou um jeito de sair, de escapar e se deparou com a realidade da vida. Então viu enfermidade, um velho, viu a velhice, viu a pobreza, viu a doença, viu morte. E isso deprimiu muito ele. Então ele começou um caminho em busca da felicidade. Sim, da felicidade, da iluminação. Da iluminação para superar essas coisas assim mundanas. E foi aí que ele depois de muito tempo, muito estudo, muita meditação, chegou a Nirvana, que é o senso mais alto da iluminação. E isso que eu tô falando é budismo in a nutshell. Mas é uma religião, na verdade não é uma religião, né? É um estilo de vida. Estilo de vida, uma filosofia. Tipo, você pode virar budista e continuar a ser cristão ou sei lá, qualquer coisa. É muito legal. A gente vai aprendendo um pouquinho mais e depois vamos
Aqui, o Nepal, ele é um país budista, 100% budista? Não, não, não. A maioria na verdade são hindus. Ah, Mas é? sim, mas a segunda religião é budista. E conforme a gente vai aprendendo mais, a gente vai dividindo mais aqui com vocês. Tchau!